Meus queridos filhinhos, que alegria imensa poder acolher vocês aqui no meu jardim abençoado mais uma vez. A cada encontro, meu coração se enche de gratidão por poder compartilhar com vocês as maravilhas que Deus escondeu na simplicidade das plantas. Hoje, a avó Terezinha vai contar uma história de fé, de perseverança e de cura profunda. Uma história que nos mostra como, mesmo nas horas mais escuras, quando a medicina dos homens já não vê mais esperança, a mão divina pode agir através da natureza que ele mesmo criou. Vocês sabiam, meus filhinhos, que o nosso fígado é um órgão guerreiro? Ele trabalha sem parar, dia e noite, para limpar nosso sangue, produzir substâncias essenciais e nos proteger de tantas toxinas. Mas, infelizmente, muitas vezes nós mesmos maltratamos esse presente de Deus. E os números são preocupantes. Mais de 10 milhões de brasileiros sofrem com problemas no fígado. E a cirrose, essa doença silenciosa e traiçoeira que vai destruindo o fígado aos pouquinhos, como uma ferrugem na alma, é a 9ª causa de morte no nosso país. É muito triste pensar nisso, não é? Quando a cirrose chega a um estágio avançado, que os médicos chamam de terminal, eles dizem que o fígado está tão comprometido, tão machucado, que só um transplante pode salvar a pessoa. Mas conseguir um transplante, meus filhinhos, não é fácil. A fila de espera é longa, a cirurgia é delicada e muitos, infelizmente, não resistem a essa espera angustiante. Mas hoje eu vou contar para vocês como uma planta de sabor amargo, que muitos até torcem o nariz, mas que é uma verdadeira bênção disfarçada, salvou a vida de um homem chamado Carlos. Um homem a quem os médicos, com toda a sua ciência, haviam dado apenas 30 dias de vida. Um prazo final, uma sentença. Este é o boldo, meus queridos. Mais especificamente, o boldo do Chile, ou boldo verdadeiro, como alguns chamam. Uma erva poderosa que Santa Hildegarda de Bingen, aquela santa extraordinária, médica, escritora e profetisa da Idade Média, chamava de restaurador da vida, o amigo do fígado. Uma planta que carrega em si o poder divino da regeneração, da reconstrução, quando preparada com fé, com respeito e com as orações certas que abrem os canais da graça divina. Preparem o coração, pois a história de Carlos e do boldo sagrado é um testemunho impressionante do poder da fé e da farmácia de Deus. Carlos, meus filhinhos, era um homem bom, trabalhador, pai de 3 crianças pequenas, mas que carregava um fardo pesado, o vício da bebida. Por muitos anos, ele lutou contra esse mal, mas o álcool foi mais forte e acabou cobrando um preço altíssimo. Aos 45 anos, ainda jovem, ele recebeu o diagnóstico que caiu como uma sentença: cirrose hepática em estágio terminal. O médico, com aquele jeito sério que corta a alma da gente, chamou a esposa de Carlos, a Margarida, e foi direto, sem rodeios. Senhora, infelizmente não há mais nada que a medicina possa fazer. O fígado do seu marido está completamente destruído pela cirrose. Ele tem, no máximo, 30 dias de vida. Prepare-se para o pior e aproveite esses últimos momentos com ele. Margarida, uma mulher de fé fervorosa, daquelas que encontram força na oração, sentiu o chão sumir sob seus pés. Como dar uma notícia dessas aos filhos? Como imaginar a vida sem o companheiro, mesmo com todas as dificuldades que o vício dele trazia? Naquela noite, ela não pregou o olho. Passou a madrugada inteira ajoelhada ao lado da cama onde Carlos repousava, fraco e amarelado, com o terço entre os dedos, implorando a Deus por um milagre, por um sopro de esperança. No dia seguinte, buscando um pouco de consolo para sua alma aflita, Margarida foi à igreja do convento das Carmelitas, um lugar de paz e oração que ela frequentava desde menina. Lá, enquanto rezava diante do Santíssimo Sacramento, ela foi abordada por Irmã Conceição, uma freira carmelita já bem idosa, com seus 84 anos de vida dedicada a Deus e ao cuidado do próximo. Irmã Conceição era a responsável pelo jardim de ervas medicinais do convento, um tesouro de sabedoria ancestral. Ao ver o desespero estampado nos olhos marejados de Margarida, a freira, com sua voz doce e serena, a chamou para conversar na sacristia. Minha filha, disse Irmã Conceição, segurando as mãos de Margarida com ternura. Percebo em seu coração uma dor muito grande.
Conte-me o que aflige sua alma. Margarida, entre lágrimas, contou a história de Carlos, a sentença dos médicos, o medo do futuro. Irmã Conceição ouviu tudo em silêncio, com profunda compaixão. Então, ela disse: Minha filha, a medicina dos homens tem seus limites, mas para Deus nada é impossível. Conheço um antigo ritual com o boldo sagrado, uma receita que foi passada de geração em geração entre as irmãs carmelitas aqui do convento, desde a época da fundação. Não posso prometer milagres, pois estes pertencem somente a Deus, mas já vi esta receita, feita com fé e disciplina, salvar muitas vidas que a medicina havia desistido. Você estaria disposta a tentar? Margarida, agarrando-se àquela fagulha de esperança, disse que sim, que faria qualquer coisa. A freira, então, com toda a calma, ensinou a Margarida um preparo especial de boldo que deveria ser feito todas as noites, à luz de velas, enquanto se rezava com fervor a novena a São Fiacre. São Fiacre, meus filhinhos, foi um monge irlandês do século VII que se tornou eremita na França e era conhecido por seu dom de cura com as ervas, especialmente para doenças do corpo e da alma. Ele é o santo protetor do fígado, dos jardineiros e daqueles que sofrem de doenças venéreas ou hemorroidas. Um santo poderoso para interceder por nós. O ritual, explicou Irmã Conceição, precisava ser seguido por 9 dias consecutivos, sem falhar uma única vez. 9 dias. O tempo de uma novena, um ciclo completo de oração e entrega. Preste atenção, minha filha, instruiu a freira. Cada noite, ao pôr do sol, você colherá 9 folhas frescas de boldo, as mais bonitas que encontrar. Lave-as com água pura, enquanto reza uma Ave Maria, pedindo a bênção da Virgem Santíssima. Em uma panela de barro ou vidro, nunca de metal, coloque 3 copos de água filtrada. Adicione as 9 folhas de boldo e 3 cravos da Índia, que ajudam a purificar e aquecer. Leve ao fogo bem baixo e deixe ferver suavemente por exatamente 9 minutos. 9 folhas, 9 minutos, 9 dias de novena, tudo tem um significado. Apague o fogo e cubra a panela com um pano branco bem limpo. Deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, acenda uma vela branca para São Fiacre, pedindo sua intercessão pela cura de Carlos. Após os 30 minutos, coe o líquido. Adicione uma colher de chá de mel puro para adoçar a alma e trazer suas propriedades curativas. O chá deveria ser tomado por Carlos 3 vezes ao dia. A primeira dose em jejum, ao acordar, a segunda, após o almoço, e a terceira, antes de dormir. E durante esses 9 dias sagrados, era fundamental que ele seguisse uma dieta rigorosa. Evitar completamente qualquer bebida alcoólica, carnes vermelhas, frituras, alimentos gordurosos ou processados. Apenas comidas leves, frutas, legumes, caldos, para ajudar o fígado a descansar e se regenerar. E cada dose do chá deveria ser tomada após a recitação do Salmo 30, aquele salmo lindo que fala sobre a cura e a restauração que vem do Senhor. Senhor, clamei por ti e tu me curaste. Transformaste o meu pranto em dança, a minha veste de luto em veste de alegria. Margarida, com uma determinação renovada pela fé, seguiu tudo à risca. Cuidou da dieta de Carlos, preparou o chá todas as noites com devoção, rezou a novena, a São Fiacre, recitou o Salmo 30 a cada dose. Nos primeiros 3 dias, a melhora foi sutil. Carlos continuava muito fraco, a pele e os olhos ainda bem amarelados pela icterícia, mas parecia um pouco menos abatido. No 4º dia, ele começou a sentir menos dor na região do fígado. No 7º dia, algo notável aconteceu. Seu apetite, que havia desaparecido, começou a voltar. Ele pediu uma sopa de legumes, comeu com gosto, e a cor amarelada de sua pele e olhos começava visivelmente a diminuir. No 9º e último dia do ritual, o dia de completar a novena, aconteceu algo extraordinário. Carlos, que mal conseguia se levantar da cama quando começaram o tratamento, acordou sentindo-se mais forte, mais disposto. Ele olhou para Margarida com um brilho nos olhos que ela não via há anos e disse: Querida, eu me sinto diferente hoje. Sinto que estou curado. Preciso ir à igreja agradecer a Deus e a São Fiacre.
Margarida, emocionada, mas ainda receosa, insistiu que ele descansasse, temendo que fosse esforço demais para seu corpo debilitado. Mas ele insistiu com uma convicção serena. Eu preciso ir. Sinto a força voltando. No dia seguinte, Margarida, com o coração dividido entre a esperança e o medo, levou Carlos para fazer novos exames. O médico, o mesmo que havia dado a sentença de morte 10 dias antes, pegou os resultados. Ele olhou os números, comparou com os exames anteriores, chamou uma enfermeira para confirmar. Ele não conseguia acreditar no que via. Os exames mostravam uma regeneração impressionante de 70% do tecido hepático. As enzimas do fígado, que estavam altíssimas, haviam caído drasticamente. Algo que a medicina considerava impossível para um caso de cirrose terminal. Mas como? O que vocês fizeram? Perguntou o médico, completamente atônito, gaguejando. Isso desafia tudo o que aprendi em anos de faculdade e prática médica. Margarida, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, apenas sorriu e respondeu com simplicidade. Encontramos uma receita antiga de chá, doutor, e tivemos muita fé. Hoje, meus filhinhos, 5 anos se passaram desde aquele dia. Carlos está completamente recuperado. Seu fígado funciona normalmente. Ele abandonou completamente a bebida e se tornou um homem transformado, dedicado à família e à fé. Ele faz questão de contar sua história para todos, não para desmerecer a medicina, que ele respeita, mas para lembrar a todos que Deus, em sua infinita misericórdia, colocou na natureza remédios poderosos que a ciência, muitas vezes, ainda está começando a descobrir ou redescobrir. O boldo, meus queridos filhinhos, é realmente uma planta especial, um presente de Deus para cuidar do nosso fígado e da nossa digestão. Como eu disse, na tradição católica, São Fiacre, o padroeiro dos jardineiros e protetor do fígado, já conhecia e utilizava os poderes desta erva lá no século VII, em seu mosteiro na França, para tratar os peregrinos doentes que o procuravam. E a ciência moderna veio confirmar essa sabedoria antiga. Os pesquisadores descobriram que o boldo contém uma substância ativa muito importante chamada boldina. A boldina, meus filhinhos, é uma verdadeira heroína para o nosso fígado. Ela tem propriedades hepatoprotetoras, ou seja, protege as células do fígado contra danos causados por toxinas, álcool, medicamentos fortes e, mais do que isso, ela ajuda na regeneração dessas células, estimula o fígado a se recuperar, a se reconstruir. Além disso, a boldina aumenta a produção da bile, aquele líquido que ajuda na digestão das gorduras, aliviando aquela sensação de estômago pesado, de má digestão, que muitas vezes acompanha os problemas de fígado. Um estudo importante, feito aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que o extrato de boldo pode reduzir a inflamação no fígado, hepatite, em até 65%. É um resultado impressionante, mas o que torna o ritual que a irmã Conceição ensinou a Margarida tão poderoso não é apenas a boldina presente na planta, é a combinação sagrada de elementos, a intenção e a fé que potencializam a cura. O número 9, que aparece nas folhas, nos minutos de fervura e nos dias da novena, é um número muito simbólico na nossa fé. Representa os 9 coros de anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, que, segundo a tradição, intercedem por nós junto ao trono de Deus. Fazer algo por 9 dias, como uma novena, é uma forma poderosa de oração, de entrega e de perseverança na fé, mostrando a Deus nosso desejo profundo de cura. Os 3 cravos da Índia que adicionamos ao preparo não estão ali por acaso. O cravo tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que complementam a ação do boldo, além de ser um poderoso purificador energético, segundo as tradições antigas. E o número 3 representa a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Santo Ponturumel, como já falamos, é o alimento da cura, símbolo da doçura e da providência divina, mencionado na Bíblia como fonte de saúde. Ele ajuda a equilibrar o sabor amargo do boldo, que é importante para estimular o fígado, mas também traz suas próprias propriedades curativas.
E a oração do Salmo 30, recitada a cada dose, é um salmo de profunda gratidão pela cura, de reconhecimento do poder de Deus para transformar o luto em alegria, a doença em saúde. Rezar esse salmo é alinhar nossa alma com a vibração da cura e da restauração. Agora, meus filhinhos, vou ensinar mais uma vez, com todo o cuidado, como preparar este chá restaurador para quem está sofrendo com problemas no fígado, seja por excessos na alimentação, bebida ou mesmo por doenças mais sérias. Mas lembrem-se, este chá é uma ajuda poderosa, mas não substitui o acompanhamento médico. Conversem sempre com o doutor de vocês, está bem? Para o preparo do chá de boldo sagrado, vocês vão precisar de 9 folhas frescas de boldo do Chile. Se não tiver o fresco, podem usar 3 colheres de sopa das folhas secas encontradas em casas de produtos naturais. Copos de água filtrada, cerca de 600 ml, cravos da Índia inteiros, colher de chá de mel puro, uma vela branca, para São Fiacre. Muita fé e o Salmo 30 nos lábios. Melhor horário para o preparo é ao entardecer, quando o sol se põe, um momento de recolhimento e transição. Lavem bem as folhas de boldo. Coloquem na panela de barro ou vidro com a água e os cravos. Levem ao fogo baixo. Assim que começar a ferver, contem 9 minutos. Desliguem o fogo, tampem com um pano branco e deixem descansar por 30 minutos. Acendam a vela para São Fiacre nesse intervalo, pedindo sua intercessão. Coem o chá. Adicionem o mel e mexam suavemente. Tomem uma xícara, cerca de 200 ml, 3 vezes ao dia, em jejum, após o almoço e antes de dormir. Antes de cada dose, rezem o Salmo 30 com fé. Atenção! Este chá não deve ser usado por gestantes, mulheres, amamentando ou crianças menores de 12 anos. Pessoas com pedras na vesícula ou obstrução das vias biliares também devem evitar ou consultar um médico antes, pois o boldo estimula a produção de bile e, o mais importante, o tratamento completo dura 9 dias sem interrupção. Durante esses dias, sigam a dieta leve, evitem álcool e gorduras. A fé, a disciplina e a constância são fundamentais para que o milagre aconteça. Guardem o chá restante na geladeira, em um vidro escuro, e preparem uma nova porção a cada dia. O chá fresco tem mais força curativa. Meus queridos filhinhos, a história de Carlos e do boldo sagrado é um lembrete poderoso de que a esperança nunca deve morrer em nossos corações. Mesmo diante dos diagnósticos mais sombrios, mesmo quando a ciência humana diz não há mais jeito, Deus pode intervir e operar maravilhas através das ferramentas que Ele mesmo criou e deixou à nossa disposição na natureza. O boldo é uma dessas ferramentas, uma bênção para o nosso fígado. Mas lembrem-se sempre, a prevenção é o melhor caminho. Cuidem do corpo que Deus lhes deu. Evitem os excessos que sobrecarregam o fígado, como o álcool, as frituras, os alimentos muito processados. Alimentem-se bem, bebam água, pratiquem. A moderação. Se vocês conhecem alguém que está sofrendo com problemas no fígado, compartilhem esta receita, esta história de esperança, mas sempre com responsabilidade, orientando a pessoa a procurar também o médico. A fé e a ciência podem caminhar juntas. Lembrem-se das palavras do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, refrigera a minha alma. Salmo 23. Confiem na providência divina, façam a parte de vocês com fé e disciplina e deixem Deus agir. Agora quero saber de vocês, meus filhinhos. De qual cidade e estado vocês estão me ouvindo hoje? Deixem aí nos comentários. Adoro sentir o carinho de vocês de todos os cantos do Brasil. E se esta história de fé e cura tocou o seu coração, se este conhecimento pode ser útil para você ou para alguém que você ama, deixem o seu gostei. Aqui no vídeo, se inscrevam no canal para receberem mais sabedorias como esta e compartilhem este vídeo. Vamos espalhar essa corrente do bem. Que Deus Pai, São Fiacre e Nossa Senhora da Saúde protejam o fígado e todo o corpo de vocês, trazendo muita saúde, paz e alegria. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, meus queridos filhinhos.